Noite de quarta-feira, dia 15 de abril de 2026, programa Sem Noção de número... Câmera 2. Número 2530 e... Oi. 2.538 programas aqui na Vale TV, canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, São Leopoldo e depois para qualquer lugar do planeta Terra que tu possa estar assistindo agora, seja lá, estamos aqui às 22 horas, mas agora para estar assistindo amanhã esse programa, diz um lugar longe aí, Jaguar. Nepal. Esses tempos, o cara teve essa semana que passou, o cara tiveram na Lua aqui, né? Será que dá pra assistir lá de cima num streamzinho, uma coisa? Ah, agora tu me pegou. Cara, eu acho que esse programa vai além do além das portas da percepção. O planeta estão assistindo. A gente pode perguntar pro ETzinho que isso não. Pro ZT ali, pra tudo, né? Cara, programa Sem Noção. Então, há 16 anos no ar, hoje eu recebo o maior prazer do mundo. Um amigo meu, Câmera 2, o cara que veio há muitos anos já no programa, né, cara? Desde o tempo que era lá na Gomes Jardim, numa sala comercial, o cara veio divulgar o Fórum Social Mundial, me lembro disso, né? E outras coisas depois. E depois? Por aí, né, cara? Um prazer te receber aqui, apresenta, e hoje tu veio com um amigo aí. Esse aí é o Rodrigo Fontoura, cara. Cara genial lá de Esteio, parceiro aí do Sarau Natural, que eu vim, né, a última ocasião. Vamos falar também hoje? Do Sarau. Rodrigo, inclusive, mantém um ponto de cultura lá, né, certificado pelo MINC aí. Tá que legal. Agora. E tá comigo. Rodrigo, de onde que tu é, Rodrigo? De Esteio. De Esteio, cara. Isso, agora estamos começando uma empreitada nova, aí, um desafio que a galera já me cobrava há um tempo aí, né? Que eu venho palestrando, eu tive... Tô vendo, cara, lá, tá bonito. Aí, repleto, inclusive vamos sair correndo aí depois. Marcelo, que é nosso amigo aqui, que é jornalista, a gente tem uma longa trajetória aí, peça assessoria aí pra uma galera também. E daí agora tenho falado bastante sobre espiritualidade. Sim. Espiritualidade de uma forma ampla, livre, né? Aquela coisa assim que contempla várias vertentes, digamos assim. E aí, tu é espírita, Marcelo? Cara, não me considero espírita por causa disso, eu bebo em várias fontes, né? Eu faço lançou. Isso aí. Não, eu pego, acho que assim, o que todo mundo deveria fazer, pegar um pedacinho de cada conhecimento que te serve e construir o Deus. Com certeza. Sem dúvidas. Tá legal. Isso. Com certeza. Apenas isso aqui. Sem dúvida. Com certeza absoluta. E eu também. E é legal, né, cara? É legal, mano. Graças a ele estamos aqui, amém. Cara, e o que eu acho legal, cara, tu tá sempre te reinventando, né, Marcelo? E agora, como é que é o nome do projeto? Agora é as Vós Sois Deuses. Vós sois... Inspirado justamente na fala do Mestre Jesus, né? Em que ele que disse, lembra-se, Vós Sois Deuses. Isso, tá. Explica um pouquinho desse projeto aí, que primeiro eu achei que era um podcast, mas não, um programa, pode ser considerado também um podcast. Porque assim, a gente tá chamando de cinejornalismo, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu e o Rodrigo ano passado, não só nós, claro, né? Junto com uma equipe maravilhosa, realizamos um curta que tá rodando por aí, inclusive, que chama Adeus Nossos Sonhos. Tá disponível no YouTube, né, Rodrigo? Isso. Ou pode procurar lá, Deus Nossos Sonhos. Adeus Nossos Sonhos. Isso. Legal. Que é nem uma dupla... Isso, duplo sem justo. Tem até no logo aqui, ó. O D maiúsculo ali. É de adeus e adeus. Tá no YouTube isso? Sim. É quanto tempo de... 30 minutos são curtos. Se fosse mais curta, daí a gente ia colocar no ar, mas fica a dica aí. Adeus, né? Deu Deus maiúsculo, ele botou na camiseta dele ali. Tá ali, ó. Adeus Nossos Sonhos. Procura aí, 30 minutinhos, você vai achar com certeza. Isso aí, um filme super bacana, rodado todo em esteio, paisagens que a galera vai reconhecer, né? Isso que é bacana, valorizar a nossa identidade. Sim. Algumas cenas em torres também que ficaram muito legais, na Freeway também, né? E tal. Tem alguma coisa a ver com o Raoni, isso aí? Cara? Isso, também. O Raoni, inclusive, aparece no filme. Porque eu escutei, ó, cara, stay. Daí... Torres. Daí eu falei, bom, tem alguma coisa aí. Depois na visita aí, mas vai rolar, né? Ele já veio aqui há muito tempo atrás. Mas vai ter aí pra falar do escritório, né? Então, mais um dos projetos que tá no guarda-chuva aí do Escritório de Arte e Cultura, né? O filme, então, que a gente produziu, tá rodando, agora tá na época da exibição mesmo. Tudo com incentivo da lei. Isso, conseguimos aprovar lá, né? Uma Paulo Gustavo em Esteio, né? Essa foi Paulo Gustavo. E aí, então, a partir de lá, a gente vem produzindo bastante coisa junto. O Rodrigo pegou muito forte com o Sarau, né? O Igor, que também é irmão dele. Sim. A esposa dele, que inclusive foi a diretora do filme. Quanto tempo existe o Sarau, cara?
Sarau, ele tá fechando agora 10 anos aí também, começou em 2016, né? Isso aí foi. Me lembro que tá um tempão na caminhada. Isso aí, então estamos aí com, depois o Rodrigão vai falar, e estamos já com 6 edições agendadas para esse ano aí do Sarau, né? Que top. E aí, então, desse trabalho aí que a gente foi se afinizando, né? Porque o Rodrigo, além do Ponto de Cultura, eles têm lá o Digli Studio, junto com a Lília, que é a companheira dele, né? Que é fotógrafo também, diretora cinematográfica e tal. Então eles têm lá um laboratório bonito, tinha Os arroba disso aí tudo. isso. Entendeu? Uhum. Sabe, arroba do estúdio, arroba. Não, eles têm lá uma usina de criatividade lá, né? Legal. Então, a partir disso, surgiu essa ideia de agora vamos materializar esse programa, então, para falar de Que espiritualidade. top, eu fico sempre pensando, né, cara? Eu trago muita gente da cultura, da arte, aqui em geral, né? E sempre fico pensando, né? Eu fico, pá, uma hora a arte vai morrer, cara. Porque não tem incentivo, né, cara? Não tem nada. Os caras têm que correr atrás, passar um chapéu a vida toda, um sofrimento pra se ver da arte, né? Mas ao mesmo tempo, quando vem vocês aqui, eu já fico dando uma esperança, entendeu? Ah, tem um ponto de cultura lá, os caras estão fazendo um troço bacana, ó, tem um curta, tem isso, tem um sarau, então já dá aquela enche pulmão de novo, entendeu? Cara, agora, só um desabafo aqui, mas já passou. Ô, cara, como é que tu conheceu esse maluco aí? Cara, esse maluco eu conheci por causa do escritório. É? Por causa do escritório. A gente fez o primeiro projeto pro Fumpro Arte. Era a gravação de 3 músicas. De músico, né? Músico. Até um fato interessante aconteceu que esse projeto das 3 músicas era pra uma banda que eu tinha. E, bom, tu tem banda, a galera teve uma banda aqui. Banda tem treta, banda acaba, banda briga. O ser humano é uma coisa louca, né, cara? Relacionamento, né? Relacionamento, né? E é muito interessante que teve todo esse rolo, teve enchente, teve uma loucura, a gente não ia conseguir gravar, a gente se separou, e daí eu pedi uma autorização para gravar as minhas, porque eu preciso entregar, porque uma coisa que tu falou agora, cara, pô, tu nunca tem dinheiro, daí, pô, tu ganhou uma lei de incentivo, tu tem dinheiro para fazer, pô, tua obrigação no outro dia tu sair fazendo, mas por todo esse rolo não deu, a gente acabou trocando as músicas para as minhas músicas, depois a gente tinha escrito o do Paulo Gustavo para fazer o curta. Esse curta era para 3 músicas, referente às 3 músicas, né? É um curta que conta a história das 3 músicas. Também dessa banda, que também tinha acabado, que também tinha treta. Então, uma treta Todo gigantesca. mundo conspirando contra o... Mas olha só o plot twist muito interessante, cara. A gente não falava mais com o vocalista da banda, que inclusive é padrinho do meu filho. Inclusive, quando eu recebi a notícia que a gente ganhou eu não lembro se foi do curta ou das músicas, eu tava voltando do hospital com meu filho. Ele tinha nascido, a gente tava voltando, eu recebi no WhatsApp, assim, caramba, imagina a felicidade. Dois presentes no mesmo dia. Bah, Deus o livre. Daí tu vê esses momentos assim, se o cara tem a percepção, sabe, pô, meu, essa perfeição aí só pode ser Deus. Não E tem eu vou te dizer uma coisa, explicação. cara. Esses dias eu tava na minha igreja lá e o pastor falou o seguinte: por que a gente não se questiona? Não questiona Deus quando acontece coisa boa. A gente só questiona, por que tá acontecendo isso aqui comigo, Deus? Tá louco, olha só, aconteceu isso, tô ralado, sou isso, tô aquilo. Por que a gente não questiona Deus quando a gente recebe coisa boa, cara? Uhum. Né? A gente só tem mania de questionar Deus quando tá no fundo do poço, na merda. Né? Deus, pô, eu oro todo dia, cara, mas e as coisas boas, né? A gente... Aí tá uma prova, né? E o processo do filme, o roteirista, Marcelo Zaguaro, foi o roteirista do filme, muito mestre ali na arte das palavras. Pegamos. Esse é mestre. Bah. Inclusive tem as reuniões gravadas no Meet, extensas, assim, no roteiro, extensas tem gravado lá. E teve um processo que foi arte terapêutica, envolveu autobiográfico, né? Algumas coisas. E revisitar tudo isso, cara, fazer todas as cenas tensas, assim, que eu tive que revisitar, interpretar, ressignificar. Quando a gente foi entregar o filme, faltava uma noite, assim, eu tinha que renderizar o vídeo. E daí tava naquela, e o notebook deu pau, e aquela tensão. Quando acabou o filme, assim, eu fui o primeiro view do YouTube, né? Eu botei sendo aquele alívio, assim, e, cara, aconteceu uma coisa mágica ali. Aconteceu uma coisa mágica. Eu vou falar mágica, mas a gente sabe que é Deus agindo ali, né, cara? Que daí parece que eu larguei uma mochila, assim, pesadíssima, de adolescente, assim, pesadíssima. E a primeira intuição que eu tive, assim, ó, vou mandar mensagem pro cara, meu.
o cara da treta de todo o negócio. Sim. Mandei uma mensagem assim, eu acho que a gente tem que conversar, porque eu acho que aconteceu muita coisa, assim. Deu uma paz aquilo ali, tu largou um peso, terminou um ciclo de uma coisa que tava... E a primeira coisa foi essa intuição de mandar uma mensagem pra ele. Tava só eu no quarto do meu filho, que é onde tinha ar-condicionado, para dar potência pro nosso Sim, notebook. pra aquela renderização não travar e perder tudo. Eu sei como é que é isso aí. E, cara, a partir dali eu vi que começou curas, assim, na minha vida. Que legal, cara. E no dia que a gente interessante que na pré-estreia, que foi num sarau, lá no Coração de Maria, em Esteio, eu não tinha telão e tal, não ia acontecer, a gente fez no notebook, a galera se reuniu para ver a estreia no notebook. Aquilo eu achei que foi mais significativo que se tivesse um telão. Mas no dia 27, que foi o dia do cinema gaúcho, né? A gente fez rapidamente, assim, cara, acontecer, na semana, assim, a exibição do curta na Casa de Cultura de Esteio. Olha aí. E ali, cara, foi na hora, assim, a gente não conseguiu convidar nem os atores que participaram, assim, vários não conseguiram. Na verdade, nenhum foi, assim. Mas, curiosamente, foram 2 pessoas. O rapaz, o Oscar Daniel, foi, e um outro amigo meu que eu também tive essa treta do ego, sabe? Que já tinha caído, já. Tanto que, quando a gente estava no processo de gravação, já tinha sido... Como é que eu vou te dizer? Percebido, assim, eu entrei em contato com esse cara, falei, a gente precisa conversar, e parece que a gente só deu um pause e despausou. Continuou a mesma coisa. Voltou igual. E tava os 2 caras que eu tinha essa treta de ego, assim, estavam lá no dia do lançamento. Cara, sensacional. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa. Isso vem muito da sensibilidade de 2 grandes artistas aqui. O músico é muito sensível, né? O artista, ele é muito sensível de forma geral. Então, ele sente as coisas muito mais do que eu creio que alguma pessoa normal, que eu digo que não tem algum dom artístico, né? Então, por isso que ele sabe expressar melhor as coisas em forma de vídeo, de música, e o próprio sentimento ali, quando terminou a renderização desse trabalho, que foi pesado, né? E teve briga ali no início, não vê? No final tu largou e aquilo ali veio o sentimento que tu precisava fechar um ciclo em paz, né? Com tudo aquilo ali pra ficar legal tudo, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Hoje tô meio filósofo, né? Tô meio viajando, mas tá legal isso aqui. Olha só, a gente vai um intervalo rapidinho. Na volta a gente vai falar mais sobre o programa, vamos falar como é que tu faz pra acessar. Eu queria participar disso aí. Também como tu faz pra acessar as palestras desse cara aqui, que é sensacional. Então não troca de canal, enquanto isso vai avisando teus amigos aí, tu sabe que curte um bom papo aqui no programa Sem Noção. Já voltamos. O futuro é feito por quem se conecta. Em 2026, a Assembleia da Sicredi Pioneira terá um novo formato. Juntos, vamos nos conectar 100% online e ao vivo para decidir os rumos da cooperativa. Dia 5 de março, às 20 horas, acesse seu aplicativo Sicredi. Participe, vote e ganhe 50 pontos no programa Juntos. Conexão Pioneira Assembleia 2026. Inscreva-se em sicredipioneira.com.br/assembleias. Quem se conecta, cresce junto. Programa Sem Noção de volta, eu tô aqui com 2 grandes caras, 2 grandes artistas sensíveis, que a gente tá falando sobre projetos magníficos. Câmera 2, o Marcelo Jaguara e o Rodrigo Fontoura. Só nome de peso, né, cara? Não é porque tu viu Jaguara, mas é um Jaguara com pedigree. Show de bola. Quanto tempo tu já é? Caramelo. Muito bom. E não tá em cima do telhado, hein, cara? Tá longe, já foi por tudo aí. Olha aqui, cara, quanto tempo já de profissão, Marcelo? Jornalista? Cara, jornalista desde 98. Vai fechar 31. Cara,
Olha aí, cara. Porque já quando eu entrei no curso na Unicinos, cara, no segundo mês de curso, no primeiro semestre, eu falei em cadeirinha do básico, consegui meu primeiro estágio no jornal Notícias, tinha em São Leopoldo, Olha na só. frente da biblioteca, ali dá pra passar na biblioteca. Ali já foi meu primeiro estágio, eu lembro que ganhava R$100 na época, velho. Ô, cara, tu sabe que eu não achava que era tanto tempo já que tu era jornalista, eu achava que fazia um tempinho já, por isso que eu perguntei, fiquei curioso, né? Mas, pô, cara, praticamente 30 anos de profissão. Cara, e pra tu ter uma ideia, a minha primeira produtora que a gente tentou foi a Laguinho Produções, em 2002 ainda, velho. Já lá, 24 anos. Lá no Unicinos. Ah, que top. Ô, Marcelo, olha só, antes... Aí vocês chegaram a tocar, acho que uma vez até lá no Apartheid. Mas lá na Feira da Unicinos? No Unicinos. Eu não tava na banda nessa época aí. Ainda não tava. É, mas eu me lembro desse dia aí, cara. Eu me lembro desse dia. Ô, cara, atrás o X lá, né? Isso. Aham, tá ligado? Ô, cara, eu fui ajudar, tava de hold. Ah, Eu tava lá carregando coisa. Ô, cara, eu queria te perguntar o seguinte, tu como jornalista, cara, como tu vê hoje o jornalismo mais em função da parte política do nosso Brasil, assim, que eu vejo hoje que não sei se eu tô errado, cara, ou daqui a pouco pode ser até um preconceito meu, mas tu não acha que hoje o jornalismo ele tá mais opinião pessoal do que informação? Porque eu te pergunto, cara, porque antigamente, cara, eu via que tinha muita preocupação de se dar uma notícia e aquela notícia ser uma notícia de fato checada com fundamento, com uma base ali de não, eu tô dando essa notícia aqui porque isso aqui é real. Né? Hoje eu vejo que eu viro um jornalista se eu quero na internet, entendeu, cara? Eu vou lá, leio um troço ali que passando pela minha bolha lá, eu pá, é isso aqui, porque e o outro acha que não, é isso aqui, porque... Então, como é que tu vê hoje jornalismo, cara? Vamos pegar um parênteses na nossa conversa aqui. tá bem complicado, né, cara? Mas é que ao mesmo tempo tu tem o lado bom, que é a democratização, né? Qualquer pessoa. Democratização da informação Isso, também. da informação, tanto da produção quanto do acesso, né? Porque antes também, pô, nem todo mundo tinha dinheiro para comprar jornal, nem todo mundo podia assinar revista, nem todo mundo podia comprar Mas parece que enciclopédia. antigamente não tinha tanto jornalista. Também, que era mais Que difícil. hoje a gente vê mais por causa da rede social. Isso. Mas eu vejo que tem um problema. O problema não é tu ter opinião, cara. O problema é tu dar o tapa e esconder a mão, entendeu? Porque tem jornalista que é honesto e fala: eu sou posicionado, eu acredito nisso e nisso, a minha visão de mundo é essa, eu vou falar coisas compatíveis com a minha visão de mundo. Né? Mas outros não, o cara tá ali, né, incutindo coisas e dizendo que não, né? Porque E tem uma pessoa que não tem muita informação ou que não vai muito a fundo, ela compra, às vezes, notícias de pessoas mal intencionadas, né? Cara, e é que tem muita mãe, assim, que nem eu tenho um grupo ali que eu participo que tem vários jornalistas e a galera debate algumas coisas, e aí tu vê algumas distorções, assim, que são manhas que lá o Perseu Abramo já explicava um século atrás, que é tipo assim, esses dias tinha um título numa matéria na TV em letras garrafais, assim, desemprego bate 6,8%. Aí tu pensa, nossa, só que aí bem pequenininho embaixo na outra fonte, assim, 10 vezes menor, desemprego menor índice em 10 anos. Isso, Mas aí, sabe? Então, tipo, tu lê só de cima, tu, pô, mas o baita desemprego. Ou seja, vamos resumir que a notícia ruim vende mais que a boa. É isso aí. A notícia ruim também Mas é que assim, cara, a manipulação ela vem quando tu escolhe uma palavra e não outra, quando tu dá um destaque e não outro, quando tu usa uma foto maior. Quem induz o cara o que tu quer, né? Tipo, vou chocar o cara com isso aqui, mas na verdade, né? Porque tu tá puxando a atenção do cara para onde tu quer. E aí para isso tem vários recursos, uma fonte destacada, uma foto, né, uma palavra, um termo. Então, a manipulação ela é muito sutil, né? Sim. E a gente vê muito, todo mundo que tem acesso, graças a Deus, à internet hoje, todo mundo, desde um senhorzinho de tantos anos lá, minha mãe, cara, faleceu agora faz 3 meses, um dia ela mandou uma notícia pra mim e falei, mãe, tu mandou pra bastante gente essa notícia? Dela assim, claro, pra ti, pra das pessoas assim que eu converso, aquilo assim, pois é, mãe, essa notícia não é, cuida, tu tem que ler, né? Então isso é uma coisa que eu acho ruim, assim, um desserviço, né, na parte da notícia, né? Mas, cara, eu só queria fazer... Mas eu acho que, assim, é importante a pessoa entender, e isso a gente debatia muito no jornalismo, que, cara, não existe jornalismo isento. Porque você entende, o mundo tem um interesse, tu vai sempre puxar pro teu. Mas o cara disse, aquele jornalista ali não é gremista nem colorado. O cara nasceu no Rio Grande do Sul mais polarizado no futebol e falou assim, cara, é alguma coisa, né? Então o cara sempre vai mostrar, tu sempre tem que entender, então quem ele pode enganar, né? Mas tu sempre tem que pensar assim, mas a quem interessa isso que está sendo dito? Porque sempre interessa a alguém. Isso. Né? Mas
É isso aí. Cara, eu gostaria de fazer só esse parênteses aí, porque eu gosto de perguntar para as pessoas que têm eu sou ignorante ao assunto jornalismo, né? Profissão em si. Por isso que eu te perguntei isso, para Mas o Rodrigo, por exemplo, ele tá vendo na prática, eu brinco com ele, né, que eu levei 20 anos estudando e ele metendo a mão na massa, construindo as coisas junto, ele tá pegando a síntese do jornalismo na prática, né? Porque tem muito mais acesso. Só que, assim, é ou não é, Rodrigo? Tem coisas que eu te passo, coisas técnicas ou conduções de como tu faz as coisas no jornalismo, que só a faculdade te dá. As pessoas acham que é bobagem tu fazer a faculdade de jornalismo. Ele mesmo falando, né? Ele mesmo falou, esse cara escreve demais, cara. Esse cara leu, mas esse cara escreve demais porque ele leu demais e porque ele teve uma faculdade que ajudou muito. Sim, tem elementos que só lá o curso vai te dar, entende? Certas técnicas, certas formas, inclusive coisas éticas que tu deve fazer ou não. Tu tem que cuidar, né? O profissional é assim, assado. Assim não tem qualquer profissão, né? Isso aí. Mas, cara, que legal. Eu sempre respeitei a tua opinião, porque é um cara que eu considero muito correto, assim, na profissão. E sempre respeitei, gostei das coisas, gosto das coisas que tu escreve. Mas, cara, vamos falar sobre esse projeto, que é um programa que tu tá criando aí, vocês estão criando, que eu acho que vai ser um sucesso, cara. Explica um pouquinho e quando tiver isso aí formatado, já tudo prontinho, a gente vai ter que voltar de novo. Claro. Explica aí, Rodrigo. Eu vou explicar do meu ponto de vista de vivência. Porque esse projeto a gente não se preocupou no incentivo financeiro ainda. A gente, vamos fazer e quando brilha o olho para fazer, cara, daí é devastador assim. Ainda na coisa, Vamos fazendo. Mas o que eu percebi quando ele veio com a ideia? Mas quem vai fazer tal coisa? Quem vai editar? Não, a gente vai fazendo a gente aqui, depois a gente desenrola. E eu, cara, mas tem uma questão do editar os vídeos, pra mim, pelo menos, que, pô, eu vou ver uns caras muito massa, falando uns negócios muito massa ao vivo, aprendendo ali no campo de batalha, ali como é que faz. Depois eu vou reouvir na edição, se no caso for eu que for editar, né? Então, cara, olha o conhecimento, então a questão de, não vou fazer porque não tem financiamento ainda, mas olha a riqueza que a gente vai ter vivenciando esses episódios ou essas viagens que a gente vai fazer. E isso vai ser a faculdade do programa de vocês, entendeu? Quando a gente começa, que nem eu disse uma vez aqui para algum estagiário que estava aqui, eu falei assim, cara, é uma TV, uma TV que a gente não é a Globo, não é a RBS, não é a TVE, mas, cara, aqui é uma faculdade, entendeu? Aqui tu vai passar os perrengues, tem o fio ali que tu vai ter que ajudar a arrumar, porque tá assim assado, mas a coisa acontece. Né? Então isso vai ser a faculdade. Quando tu tiver lá o recurso para tal coisa, vai ter um estúdio legal, ou não vai ter, ou ter uma câmera melhor, daí tu já passou pelos perrengues, velho, e daí aquilo ali só vai somar, né? É a faculdade E vai servir também da questão do agradecimento. Claro. Pô, agora a gente tá se batendo com um microfone lá de que a gente tem. Daí quando a gente tiver recurso para ter um monte de microfone, a gente vai se lembrar, tu te lembra quando a gente dividiu um microfoninho só? Olha o que eles falaram aqui no ponto, mas tu tá 16 anos na faculdade, tá bom, velho. Eu tô fazendo meia cadeira, né? E eu tenho várias matérias na minha faculdade, então eu tô aí na TV. Mas cara, eu acho que o processo de tudo que lá na frente dá certo é assim, cara. Então começa, que top, começamos um negócio top, com audiência 1000, não, né? Começa degrauzinho por degrauzinho, né? E aí, Marcelo, tá empolgado? Tô empolgadaço, cara, porque a ideia, assim, então, o nome ele é podcast porque é o nome que tá meio na modinha. Sim, que todo mundo... É o que o mundo tá vendendo. Isso aí. Mas na prática, velho, ele vai ter elementos, então, de telejornalismo, né? Uma coisa meio profissão repórter, Globo Repórter. Uma entrevista, tem uma filmagem. Isso aí, então, vai ter ação, vai ter cena de rua, vamos visitar lugares, já estamos visitando, mas vai ter muita conversa também. Sabe que aquele podcast daquele cara que era dos dois, ele era do Pânico, Ticaracatica, Ticaracaticast é o nome. É do Bola e do outro que é o... não me lembro o nome do outro. Carioca. E eles fazem um podcast, uma mesa padrão, com uma TV aqui, e seguido, cara. Eles estão conversando com alguém, e o cara fala, não, daí tem aquele... Sabe aquele cara lá de Hollywood que ele fez o filme, não sei o quê. O cara, ele mexe com o cara, procura aí fulano, então, eles botam na tela, vão ilustrando, e é bem legal pra quem tá assistindo. Sim. Porque em vez de eu sair ali do negócio, procurar no meu celular, que eu olho na TV, o programa dele, pra ver quem é o cara que eles estão falando, eles botam ali. Entendeu? Então ilustra, vira um podcast mais completo. Isso a gente vai ter também alguns recursos que a gente vai usar, algumas animações, vai ter algumas sketches que a gente quer explicar conceitos complexos de forma prática, vai ter tipo uns pop-ups surgindo explicações e tal. Então legal. Vai ter então vai ser
o podcast, no caso, sempre seria ao vivo, né? E depois o cara termina de gravar, corta, bota no... O de vocês vai ser uma coisa editada para ter uma qualidade melhor. Quase que o nível de desafio é fazer um curta por semana. Vai ser legal, velho. Mais do que um curta, porque vai ter mais de 1 hora de duração, né? Mas esse é um programa semanal, então... É um programa semanal editado, é isso aí. É um programa de TV. Isso aí. E é assim, né, cara? Muitos poucos programas acontecem ao vivo, né? Se a gente for ver na TV aberta, pouquíssimos programas acontecem ao vivo. O resto tudo gravado. Tu acha que é ao vivo, mas não é. É gravado. O próprio Jô ali, aquele que nós assistia de madrugada, né? Conheceu muita gente, era gravadão, cara. Ele gravava 3, 4 programas por semana e ia lá. Né? Então a gente sabe que é editado. Silvio Santos, domingo, lá a galera assistia domingo. Ele fica direto. Ah, coitado do Silvio, em pleno domingo. A quarta-feira lá, velho. Lá, vamos gravar. Oi. Mas é, cara, que legal. E como é que vai ser? Vai ser um programa nichado, assim, com assuntos só direcionados para alguma coisa, para alguns 3, 4 assuntos, assim, ou vai ser variado? Legal. Vai ser variado dentro do... curioso. Vai ser variado dentro do tema espiritualidade, né? Que legal. Mas abre diversos leques, né? Cara, é tudo. Queremos ouvir desde o cara mais cético, ao mais ateu, convicto, o agnóstico, até o mais crente severo, o budista, o ufólogo, o pai de santo, o pastor. Para ver diversas vertentes de pensamento. A nossa ideia não é julgar, ela é mostrar. Quem julga é o público. Nós vamos dar isso. E outra, cara, a gente quer desmistificar um pouco, assim, sabe? Tirar de que o sacro tá lá longe e tal, assim, não. No cotidiano, onde é que entra Deus no teu dia, velho? Na tua vida, como é que tu te conecta com a divindade, como é que tu enxerga a espiritualidade? Tu acha, cara, isso aí é uma pergunta que eu me faço, e fiz essa pergunta hoje com um amigo. Tu acha que a espiritualidade tá cada vez mais presente, pelo menos no pensamento da pessoa, tipo assim, bah, cara, eu tenho que me conectar mais com algo maior, que a vida tá essa loucura e tal, tá todo mundo meio que doente da cabeça. Tu acha que isso aí tá aumentando mesmo? Ou daqui a pouco é uma febre? Ou as igrejas estão... Eu percebo que, assim, Novo Hamburgo aqui, por exemplo, né, a gente sai na rua, cara, surgiu um monte de igreja, tem igreja, um monte de templo e tal, e cheio, cara, tu passa, assim, um domingo... Posso te falar o meu pensamento? Depois tu responde. O meu pensamento, cara, eu sou católico batizado ali, né? Aquela coisa, aquele rito, né? Da igreja católica. E com o tempo me afastei um pouco, tentei voltar um pouco e acabei me batizando agora. Eu sou cristão numa igreja evangélica, tá? Que eles chamam essas paredes pretas assim, mas uma igreja bacana que eu me identifiquei, acho legal. Eu acho que tá me fazendo muito bem aquilo ali, mudou minha vida, né? Isso é o que importa. Isso, e ao mesmo tempo, cara, as pessoas tendem a julgar tudo que é igreja que tá aparecendo, né? Mas eu prefiro pensar, e eu já fiz isso, cara, eu prefiro pensar que dentro dessas várias igrejas, cara, estão mudando a vida de várias pessoas, entendeu? Pessoas que não estavam nem aí pra nada, hoje estão ali ajudando alguém, entendeu? Se tem alguma coisa errada lá no fundo de uma sala dentro da igreja, cara, eu acho que a espiritualidade... O problema é daqueles, cara. Quem tá com a fé genuína ali, certamente vai mudar de vida, vai ser atendido. Eu acho que o mundo tá cada vez mais cristão, graças a Deus, cara, sabe? Eu vejo assim também, né? Então... E acho que assim, cara, não tem lugar certo e errado, onde te faz bem, tá ok, cara. E por isso que é legal vocês escutar várias vertentes. Tu falou ali do cara da Umbanda, o cara da, sei lá, todas as vertentes. Todos, cara, essas igrejinhas que eu vejo por aí, eu quero ir lá ver qual é que é, antes de pré-julgar, não vamos lá falar com os caras, Tu sabe que eu era um cara muito preconceituoso antes, e agora virou um programa cristão aqui, mas eu acho legal dar esse testemunho, que assim como tu deu um testemunho agora há pouco, eu achei muito bonito ali, né? Quando meu filho nasceu, cara, eu era um cara bem crítico a igrejas evangélicas, dessas que eu chamava das tiazinhas fervorosas, lá do mármore, do não sei o quê, do fogo da Babilônia, coisa. Eu era muito crítico a isso, né, cara? E quando meu filho nasceu, pequeno testemunho, meu filho teve que ir às pressas para um hospital público e fomos parar eu e ele lá em Caxias. E ficamos 86 dias lá, é uma longa história, um longo testemunho. E à beira da morte e tal. E no primeiro dia que ele entrou lá, os caras fecharam a porta, agora tu tem que sair e tal, pra não ter entubado. E eu saí caminhando, cara, em Caxias, não sabia nada de Caxias. Tinha tocado uma vez lá, não sabia nada. Saí caminhando assim e perguntei pro cara, onde é que tem uma igreja aqui perto? De 2 guris que estavam caminhando. Estavam fumando um nas cananas. Vou cara, tem uma igreja aqui. E o cara, vai sempre reto aqui, tu vai achar uma igreja. Daí fui, cara. Tinha uma igreja Deus e Amor. Sabe essas igrejas de Deus e Amor? Tem umas cadeiras brancas. Tinha 3 fileiras aqui de cadeira, 3 fileiras aqui de cadeira.
e 5 passos falaram um altar. Daí eu entrei, cara, na igreja. Tava uma banda tocando o Inimigos do Ritmo. O troço assim, meu Deus, cara. Meu Deus. Tava assim, completamente fora do ritmo. Um cara muito desafinado e um tiozinho na porta, um terno cinza, assim, do Didi. Aquele, né, que tem as coisas. E daí, cara, que eu tô todo arrepiado, ó, cara. Ele meteu pra mim aqui assim, ó. Irmão, eu não sei quem tá lá no hospital contigo. Acho que é teu filho. Ele já ganhou a cura. Véi do céu, me amoleceu as pernas, assim. Me amoleceu. Claro, né, cara? Que tem uns vão dizer, todo mundo chega na igreja lá com a cara de apavorada, ou tá o pai morrendo, ou o filho morrendo, mas não, cara. Mas foi uma coisa muito direcionada. A partir daquele dia lá, aconteceu muita coisa, eu passei a respeitar, cara. A fé dos outros, o jeito das outras pessoas encarar Deus, né? Ou se ajoelhar no chão, ou chorar, ou deixar o cabelo crescer, ou não fazer isso, não fazer aquilo. Eu simplesmente eu respeito, né? As pessoas negam até vivenciar algo, né? Pode ver que sempre vem o chacoalhão que tu... Sempre alguém para de quieto aqui, não, te liga, né? Então, depois de 86 dias, meu filho se salvou e o médico falou pra ele, cara, eu tenho quase certeza que tu deve ter alguma fé forte aí, cara, porque foi um milagre que aconteceu com teu filho não era pra estar aí nos teus braços, ele tá indo embora. Então, por isso que eu sempre faço questão de dar esse testemunho, porque a gente não pode medir a fé dos outros, ou como que é a fé, onde é que ele vai para se recarregar e se conectar com Deus, né? Então, eu acho muito importante o cara que é espírita, né? Tem gente que não respeita e tal, mas, né? Mas a gente tá vendo assim, por exemplo, como o nome do programa é Vós Sois Deuses, a primeira coisa que a gente pergunta para qualquer pessoa é Vós sois Deus, para a pessoa dizer qual é a visão dela que ela tem de Deus. Sim. Cara, a gente ouviu mais de 80 pessoas e provavelmente a gente vai ouvir 100 mil pessoas, nenhuma dá a mesma resposta. Deus é muito individual, é muito específico para cada filho. Eu falei para um amigo meu, ele disse, eu vejo que tu tá na igreja agora, né? Do nada, assim. Eu falei, cara, não é do nada. Mas, se tu quiser sentar, eu tenho uma longa história para te contar, né? De várias coisas que aconteceram, né? Daí disse, mas eu não acredito. Eu falei, pois é, cara, sabe o que eu fico pensando, cara? Me diz quantas pessoas tu conhece aí que o nome dela é Jesus, cara. Meu nome é Pablo, é Paulo. Eu conheço um José, eu conheço um Marcos, eu conheço um Mateus, 1 milhão de Mateus. Tudo nome bíblico, cara. Mas quem é que se atreve a botar o nome do filho de Jesus, cara? É muito maior do que tu imagina, cara. Não é só o nome, entendeu? Então, esse respeito que tem de todo mundo aí, cara, é porque o troço não é pouca coisa, entendeu? Então, eu fico pensando, cara, eu não conheço nenhum Jesus, conhece um cara que tá no nome dele, o meu nome é Jesus. O ex-vereador, lembra que tinha o vereador? Mas ele não tinha um outro nome antes? Porque tem Maria José, Maria Jesus, não sei o quê. Mas é que sobre essa pergunta que a gente faz, tem duas coisas muito interessantes. Primeiro que eu também... o marido da Madonna, Jesus, não sei o que, agora me lembro. É verdade. Te lembra que tinha um cara Jesus? Mas esses caras aí tão loucos, não dá pra brincar com isso aí, né? Eu também fui batizado católico, na igreja católica quando era criança. Eu tive meu batismo na evangélica dentro de uma reabilitação que eu passei em Sapiranga, no Vida Nova. Sabe quando tu fala, eu quero também quero, pô. A galera tá se batizando, eu também quero, posso? Como uma salvação, assim, desencadeadora. Saindo da reabilitação, eu fui com meus pais andar na rua para encontrar uma igreja. Porque eu queria tocar na igreja. Encontrei uma igreja numa esquina, assim, com paredes pretas. Eu vi aquela bateria, não, eu vou lá, eu quero tocar aí. Viajando já, né, cara? Sim. E ele falou, é batizado do som, então pega e toca aí. Daí eu toquei e meus pais começaram a frequentar a evangélica também. Depois de um tempo, não que eu saí, bom, de certa forma eu saí porque minhas questões, minhas perguntas eram maiores, eu precisava perguntar para mais coisas. Sim. Respeito igual, da mesma maneira. E eu achei interessante quando eu perguntei pro meu pai, que eu entrevistei meu pai, eu falei, pai, vós sois Deus. Cara, ele falou numa certeza, assim, que eu me arrepiei. Eu sou. E daí eu falei pra ele, e daí tem a próxima pergunta, que é quando que tu vê que isso se manifesta no dia a dia. E daí ele falou de um dia que eu tava na rua, um cara pediu dinheiro, e eu não tinha dinheiro, sabe como é que é? Eu sei como é que é, mas eu senti na hora de falar pra ele um negócio. E daí meu pai falou que sentou do lado dele, começou a mandar um papo pra ele, e ele começou a contar a história pra ele, e ali ele deu uma palavra pro cara ali, sobre voltar pra casa e tal, que daí aconteceu um negócio, não envolveu dinheiro, envolveu esse momento. E ele falou pra mim,
Aí é quando eu tô deixando Deus reagir. Isso aí. E deu, cara, Usou o cara ali pra... quando tu fala assim, Deus tá te usando. Claro, quando tu te permite imergir o Deus dentro de ti, é Deus te usando. E daí tem várias religiões falando de formas diferentes, mas se tu tiver um pouquinho de ligar os pontos, converge para a mesma coisa, né? Isso aí, tem que conectar, os caras se conectou ali, faz bem pra ele, nem o Marcelo falou, é isso, né? Deixa eu falar do programa. Quando começa, dá pra dar um spoiler, quem é o primeiro convidado? Não, se não dava, o cara respeita, né? Não dá, gente. Iniciou por um pessoal muito bacana que, inclusive, a gente realizou um sarau lá ano passado, que é uma proposta super interessante lá em Viamão, é o Ponto de Cultura e Centro Universalista Marlene Chaves. Então é um local que é de preservação da cultura afro, né? E a grande maioria são negros. E eles têm, então, um terreiro e junto um centro espírita. Eles fazem um diálogo entre as duas vertentes, né? E também tem um projeto social super bacana, eles atendem crianças, adolescentes, tem inclusive cozinha solidária. Legal. Então é um lugar muito completo e a gente tentou mostrar todos esses aspectos, então, né? Ação social, ação cultural, ação espiritual. Que massa, bacana. Que legal, esse é o primeiro programa. Isso, e Quando que vai pro tudo previsto pro dia 29, então agora de abril aí já queremos lançamento no YouTube? no YouTube, e aí vai ser toda quarta-feira à noite, né? Vai sair um episódio que novo. massa, que legal. Mas vai ter lá alguns curtas também, né? Alguns riozinhos lá, uns cortes. A gente vai usar um pouco o Instagram também, TikTok também, né? Vai ter uns curtas lá. Que massa, vai pegar uns Pedacinhos, cortezinhos ali, né? Isso, mas já entrevistamos um monte de gente sensacional, grandes psicólogos, Ó. pessoal aí também de outras vertentes. Inclusive, fomos lá conhecer uma casa de rezo que trabalha com ayahuasca. Queremos desmistificar também Esses dois irmãos? conceitos. Não, lá é Alvorada. Alvorada. Mas vamos rodar por tudo aí, vamos mostrar até pagé, tribo indígena aí, vamos mostrar todas as Porque o que a gente mesmo. falou, né, cara? Todas as vertentes, todo o jeito de se conectar com Deus, seja lá como a pessoa chama o nome Deus pra ela, né? E seja a forma que for, tem gente que prefere rezar, tem gente que prefere meditar, tem gente que prefere trabalhar para o outro, né, se voluntariar, tem gente que se conecta através da música, da arte, da dança, do que for. Isso aí. Cara, que legal, cara. Eu sou louco pra ver o programa, né, cara? Com 29. certeza, 29 agora de abril aí. Ô, guris, muito obrigado pelo presente de vocês. Olha, tem um assunto que nos parar, que não paramos nunca mais, né, pra gente falar, né, cara? Porque já me olharam lá, que, ó, me deram com o dedo. Quero agradecer o presente de vocês. Dia 29 vou estar lá. Uns que estiverem assistindo ali, vai ser eu. Vou assistir e quero acompanhar bastante o assunto que eu Mais do que isso, né? Vocês vão assistir também a fala do Pablo lá, que já tá convocado. Vamos lá um dia, cara. Se eu puder contribuir de alguma forma com o meu pensamento sobre isso. Que legal, gente. Que legal, cara. Agradeço mesmo. Quero agradecer mais uma vez o Rodrigo, o Marcelo. Sempre um bom papo aqui com vocês. Show. E se liga, já dá pra seguir o perfil? Dá. Temos lá o Insta já que tá no ar. O YouTube ainda tá oculto porque estamos trabalhando. Sim, sabe? Bota os links lá privado e tal, depois libera. Que massa, gurizada. Tem que agradecer aí os apoiadores aí, o microfone de vocês. Cara, eu vou agradecer o apoiador maior, que é Deus, né? Que permitiu acontecer tudo isso aqui, cara, essa maravilha aqui. E daí que esse agradecimento que derrame para as outras pessoas. Tem a Fê namorada, estão assistindo alguma coisa? A minha esposa, Lilian Martins Fontoy. De ti, se tu não mandar seu abraço. E pro meu filho, edição do programa aí também. Então tá, gurizada, mais uma vez, obrigado. E é o nosso comandante, Raoni, né? Raoni, Dai lá, o pessoal do escritório de arte e cultura aí. Grande Raoni, tá em Torres assistindo. Bem tranquilo lá, né, cara? Magnata na beira da Ou em Torres na Europa, né? Vai saber onde é que ele tá na parte do mundo aí, né? Daqui a pouco tá lá, daqui a pouco Amsterdã, tá tem outros aí que vão também pra esses lados. Aqui, ó. Beleza, valeu, gurizada. A gente fica por aqui com o programa Sem Noção. Continue aqui com a nossa programação da Vale TV. Um beijo, um abraço e eu fui!